Olá, amigos e amigas! Começa aqui mais um programa da CEPA, um programa da Comunidade Evangélica de Porto Alegre, integrante da nossa IECLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Olá, amigos e amigas! Nós estamos iniciando o programa CEPA Debates. Um programa que quer trazer assuntos do nosso dia a dia, assuntos candentes, assuntos que são parte da nossa vida, assuntos que mexem conosco no nosso dia a dia. Debatidos sob olhares diferentes, mas revelando acima de tudo o jeito luterano de relacionar-se com a vida, relacionar-se com os temas e trazendo assim a nossa forma de pensar, a nossa forma de refletir. Eu acolho vocês na paz, na graça do Deus da vida, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo que todos possam nos acompanhar e sentir-se bem nesse debate, sentir-se também participantes desse processo. Os meus convidados de hoje eu apresento com alegria. Sônia, muito bem-vinda. Muito obrigada. Sônia Schnarndorf. Sônia Schnarndorf é formada em Pedagogia, com especialização em Orientação Educacional e pós-graduação em Psicopedagogia. Atualmente ela é orientadora educacional no Colégio Sinodal do Salvador, aqui em Porto Alegre, e há 25 anos tu estás já no meio do ensino, né? É membro da IECLB na Paróquia Matriz Reconciliação aqui em Porto Alegre. Do meu outro lado, Oswino, bem-vindo, uma alegria tê-lo aqui também. Oswino Toelé, formado em Letras, com especialização em Administração Escolar e Gestão da Qualidade, professor de Língua Portuguesa, diretor de colégio. Atualmente exerce a função de presidente do SINEP-RS, Sindicato do Ensino Privado Gaúcho. Escritor, apresentador do programa Um Olhar para o Vale, da Rádio União FM 105.3. Membro da Paróquia Martin Luther, aqui em Porto Alegre. Eu estou feliz em tê-los aqui, Oswino e Sônia. Que bom que vocês aceitaram o convite, o desafio de estar aqui entre nós no primeiro CEPA Debates. É uma alegria tê-los aqui. Bem-vindos. Pois é, o pastor Eloir e Sônia, eu creio que eu possa dizer que a alegria, a honra é nossa de podermos estar nesse programa inaugural, enfim, e dentro de uma temática que é fascinante, que é a questão da educação, a figura paterna na educação de filhos. Muito bem. Boa noite também, gostaria de agradecer esse convite. Para mim é uma honra estar aqui, contribuindo com a minha experiência e podendo dividir junto ao Oswino e o pastor Eloir. A ideia do CEPA Debates é exatamente trazer assuntos do nosso dia a dia, assuntos que mexem com a nossa vida e revelar assim o jeito luterano de lidarmos com as coisas da vida, com os temas candentes em nossa sociedade. Vocês, Sônia e Oswino, vocês têm uma vivência muito grande na área da educação, né? Vocês acompanham muitas crianças, adolescentes e jovens. Vocês certamente veem também esse processo de transformação no qual a nossa sociedade ela vem trazendo e acompanhando, né? Dentro dessa perspectiva de vocês, qual é, afinal, o papel e a importância do pai como figura paterna na educação dos filhos e das filhas? Bom, a figura paterna, eu vou começar por mim, como pai e avô. Eu creio que ela, em primeiro lugar, é muito bom falar sobre isso, porque quando eu me tornei pai, no primeiro momento eu fiquei preocupado com, de certa forma, o meu despreparo. De repente, ter um filho nos braços, e que hoje já tem 40 anos, de repente eu fiquei pensando que me faltava tanta coisa. Eu não sabia contar histórias, eu não sabia, enfim, toda uma demanda que começa a aparecer. E na verdade eu creio que para
a função paterna, pai e mãe. Quando a gente fala pai, a gente também está falando mãe. A gente chega, no fundo, sem uma formação específica. E vai mais no instinto, inspirado pelo exemplo dos pais, sobretudo dos avós, mas sobretudo dos pais. Eu creio que essa função que eu fui aprendendo, não transformando o nosso primeiro filho numa experiência, numa cobaia, mas ela foi se desenvolvendo com naturalidade e, sobretudo, com muito amor. Eu penso que esse é o pilar fundamental. Pode ter a transformação que a humanidade vai ter, mas a questão, a relação amorosa, ela é a essência de tudo. É por amor que se dá limites, por amor que se faz tolerância, e essa é a chave para mim. E hoje em dia, quando o filho, quando o Carlos liga para a gente, para o pai, para a mãe, ele chama a minha santa mãezinha ou fala comigo, vai sempre uma relação no sentido de um carinho muito grande. Pai, eu te amo. Sabe, isso para mim é a prova mais contundente de que dessa figura paterna que tem evidentemente nessa relação parental com os filhos, de pai e mãe, ela tem evidentemente uma função específica da figura masculina, né? Mas que às vezes pode, e hoje em dia até pela realidade que se vive, ela daqui a pouco não existe. Mas ela, ao mesmo tempo, ela é marcante. Eu me movimento na minha vida, em grande parte, por aquilo que meu pai, na sua figura amorosa, firme, íntegra, me deixou. Eu vejo o papel do pai, Oswino, né? Sou mãe, né? E vejo muito também os valores que os pais nos deixaram e vejo como a importância da figura masculina, né? Seja paterna ou figura masculina hoje, como essencial na passagem de valores morais, valores éticos, de limites, porque a figura masculina ainda exerce um fator muito ligado ao limite, à autoridade, ainda essa pontualidade, né? E isso é importante aos jovens e crianças para poderem viver numa sociedade, né? Quando os filhos crescem, este amor que vocês falam, ele se transforma com a transformação que os próprios filhos vão exercendo no seu papel familiar também? Eu creio que isso é uma aprendizagem para a gente, né? Hoje em dia, eu sempre brinco com eles que eles são nossos, em primeiro lugar, nossos grandes amigos, nossas paixões. Mas, ao mesmo tempo, eles são nossos conselheiros. A gente aprende, eu aprendi muito, continuo aprendendo com os filhos. E, às vezes, quando a Ana diz assim, no tom de voz, pai, eu sei que eu pisei na bola. E aí a gente tem que ter uma humildade, eu diria, para que a gente nunca deixa de ter um protagonismo. Certo. Mas não é aquela velha história que pai comanda tudo. A gente também dá o mesmo papel para a mãe e também se deixa comandar. E sobretudo chega uma época em que, pela fragilidade, de repente, dos pais, os filhos assumem um papel protagonista. Sim. Ao mesmo tempo, a gente percebe também na sociedade atual a desestruturação familiar, né? Quer dizer, nem sempre o pai é alguém que está presente na educação do filho ou presente na vivência do dia a dia, porque acontecem separações e tudo mais. Como é que é esse processo dentro das famílias atuais que estão configuradas de diversas formas diferentes, né? Eu percebo assim que hoje a demanda na escola é grande, né, dessas famílias, novas estruturas familiares. Mas também vejo a importância da figura masculina, né, para poder exercer na criança e no jovem
essa autonomia, esse diálogo, não ter só uma pessoa ou várias pessoas do mesmo sexo conduzindo a criança na sua educação, na sua aprendizagem, nos seus conflitos. Então, o diálogo deve também haver alguém da família, se não for o pai biológico, um avô, um dindo, um tio, e isso a escola busca, assim, trazer essa figura para a escola, para poder auxiliar na aprendizagem e na socialização da criança. Eu tenho a impressão que a Sônia está falando de referenciais saudáveis, né? E aí essa questão dos referenciais saudáveis, eles são necessários, foram importantes para nós, o nosso contexto da nossa criação, e também são e continuarão importantes, né? Essa questão, como é que tu vês isso? Eu acho que a Sônia tem muito experiência atualizada, porque continua na escola e vivencia isso. Claro que nós temos realidades familiares hoje diferentes, eu vou ficar com esse adjetivo, mas eu penso que a criança, em tese, não pediu para nascer. Quando ela vem ao mundo, ela tem uma responsabilidade de alguém por esse nascimento, por esta vida. E é desejável, apesar da realidade que se vive hoje em dia, por mais que a gente tenha que se conformar com a situação, mas que essa criança possa efetivamente crescer com o convívio desses referenciais. E mesmo que pai e mãe não estejam mais juntos com relação ao filho, para esse crescimento, deveria haver o esforço para que se superassem, enfim, situações que levaram a rupturas, e essa criança possa crescer e não simplesmente ter que buscar alguém outro substituto. Ou que em determinado momento, no meu modesto entender, que claro que se daqui a pouco um padrinho assume como efetivamente um avô, até por circunstâncias, por exemplo, de, enfim, da vida em si, né? A vida em si, mas é que deva haver um esforço para dar esta cobertura. E dentro da concepção cristã, da concepção luterana, quando há uma promessa no batismo de que pais e padrinhos assumem, ela efetivamente na prática deve acontecer. Bom, eu quero só trazer uma coisa assim que ainda agora já ancorada nesta abordagem que nós estamos fazendo, de um pensamento que eu trago da vivência em Israel. O que eu aprendi lá, uma frase marcante: vocês pais não precisam se preocupar em terminar a obra, mas não têm o direito de se retirar dela. Olha só. Esse acompanhamento, né? Mesmo com os filhos adultos, né? Exatamente. Esse acompanhar, né? Na verdade, a gente tem filhos por resto da vida. Certo. Eles não têm idade em que a gente possa se desobrigar, e eu, em parte, como eu trabalho muito com pais, enfim, em escolas, eu vejo quanto muitas vezes os pais pensam que a partir de uma determinada idade é tudo com a escola. Esse é o maior equívoco que a gente pode. Com certeza. Essa é uma das grandes situações que eu vejo, né? Às vezes essa tendência de terceirizar a educação para a escola, né? Isso certamente é um papel que a escola não deveria ter na educação dos filhos, né? Eles se abstêm muitas vezes e deixam para a escola tentar resolver, né, ou administrar algumas coisas que não competem a nós. Como tu falasse, Osvino, no início, a relação de pais tem que ter o amor, tem que ter o diálogo, para ter a consistência e ali ter a criança formar a autoestima dela. E muitas vezes a gente fica desamparado em algumas famílias com a falta dessa proximidade, com a falta desse amor, com a falta desse diálogo, né? Então isso às vezes nos atrapalha. Mas o que a escola tenta fazer sempre? Trazer as famílias para a escola, né? Que eles possam conviver no ambiente escolar
ver como é que a escola funciona, como é que está o seu filho. Então, a escola trabalha muito tentando buscar no pai, na mãe, essa proximidade. Este apoio que é fundamental, né? Mas quando, por exemplo, quando mães, enfim, criam os seus filhos sem a figura paterna, sem essa figura masculina no contexto familiar, isso traz algum prejuízo? Ou que tipo de prejuízo? Ou de que forma as mães podem levar a educação do seu filho adiante sem que haja esse prejuízo da presença paterna, da presença masculina? Eu acho que isso é uma grande pena. E deve ter alguma coisa que mais tarde vai fazer falta. Em algumas circunstâncias, às vezes por uma situação em que o pai falta, por uma circunstância maior, enfim, por um falecimento, e a mãe assume como uma guerreira os seus filhos, enfim, e trabalha dia e noite para poder sustentar e criá-los. Eu acho que isso é admirável. Agora, em outras circunstâncias, essa busca, essa figura paterna, de alguma forma deveria ser minimamente compensada. E às vezes aí nessa circunstância entra o avô, talvez seja a primeira figura, ou um tio, um padrinho, enfim, mas o fato de alguém assumir esta figura masculina, eu penso nessa hora aqui, deveria haver algum movimento no sentido de buscar compensação. Que aconteça, né? Que aconteça, que alguém esteja próximo, né? Também vejo isso como importante. Mesmo que a mãe assuma um papel importante na saída de um pai ou no falecimento, mas que alguém na figura masculina possa entrar e trabalhar junto. Eu acho que a questão me dá ensejo a dizer, é uma coisa que você não perguntou, pastor Eloy, mas eu vou dizer. Eu acho que a gente deveria ser muito claro para desencorajar jovens para não pensar nessa ideia da produção independente. Sim. Uma figura muito clara que foi entendida pelo que eu falei. Porque a criança, ela nasce de um desejo. E esse desejo se transforma, ela se reflete nesta relação. Eu tenho uma neta de 4 anos, vai fazer 5 anos. Ela é a alegria total da família, do pai, da mãe, ou então quando a gente vai para lá, vovô, vovó. Olha só que coisa bonita. Então poder crescer como nós crescemos. Ela está também podendo crescer com essa situação presencial de avós paternos e maternos. Vamos. Uma estrutura, né? Nossa, que acolha. E isso parece que a modernidade, de uma certa forma, não é que desencoraja, mas ela se conforma. Bom, nós vamos para um individualismo cruel. Enfim, eu tenho tudo o que eu preciso e nessa relação parental é mais voltada para a ideia do mantenedor, de dar condições materiais para poder ter tudo em casa e, enfim, frequentar uma boa escola e dali em diante, enfim, bom, aí vou deixar a vida me levar. Eu penso diferente. Nós temos um sagrado compromisso bíblico com esta vida que é gerada e que nos é dado como uma bênção. E com ela nós temos que ter compromisso total. Viver ou nascer para dentro de uma estrutura familiar, de uma história familiar, faz bem. E isso se percebe no dia a dia com o lidar diretamente com as crianças? Sim, a gente consegue perceber as famílias que existem com uma base, com uma estrutura diferenciada das outras famílias que existem uma desorganização um pouco. A gente percebe isso na criança e no jovem. Nítido. Isso é inegável. Isso é nítido. E lá na relação da escola, se no ambiente familiar eu tenho uma criança, um filho, no caso da minha neta, quando ela vai para a escola, ela vai para o plano coletivo. E aí ela tem que fazer outras aprendizagens, outras conexões, eu diria talvez outras sinapses, né?
que vão levá-la a se incorporar dentro de um coletivo onde ela tem que se entender que eu sou um desejo, como disse o Einstein, aliás, Albert Schweitzer, eu sou um desejo de viver em meio a outros desejos de viver. E isso é extremamente importante para a vida, né? Acho que essa socialização para além da família, ela deve acontecer, e a escola nesse sentido tem um papel fantástico nessa. Muito importante, muito importante. Porque eles vivem e convivem nas relações, mas eles têm a base familiar, né? Me lembro que lá no meu internato em Santa Cruz, lá no Colégio Mauá, o diretor do internato dizia para nós, 180 internos: vocês são um espelho da sua família, nunca esqueçam isso. Eu lembro isso até hoje. E nesse sentido, certamente a comunidade cristã ela tem um papel fundamental para exercer, né? Nessa questão de ter um meio saudável para se viver a partir de uma ética, de um jeito de se relacionar com o mundo, com a vida, né? Mas, por outro lado, eu tenho uma questão assim também para vocês. Nós temos, certamente, nos dias de hoje, por necessidades das mais adversas, a realidade dos pais que trabalham muito, dos pais que estão fora há muito tempo, e nessas tarefas, quem acaba assumindo mais de perto a educação do filho e da filha, na verdade são os avós, né? Muitas vezes acontece isso, e o avô e a avó, nesse papel que muitas vezes eles não deixam de ter o papel paternal e maternal. É saudável isso? O papel de avô e de avó deve ser preservado no seu papel específico dentro da estrutura familiar. A Sônia está olhando para mim, já que tu é avô, então fala, né? Tá bom, mas eu vou dizer rapidinho, porque nós já estamos perto do final do programa. Mas esse relógio aqui vai mais rápido do que o meu, né? Que é uma função extremamente fantástica, né, nessa função de avós, em que a gente também tem que se ver no novo papel, sem invadir aquilo que é do pai e da mãe. E a gente nunca, eu sempre respeito, quando nós estamos lá em São Paulo, quem é o pai da Manuela é o Gilson e a Ana. Nós somos os avós, nós não deixamos de contribuir e às vezes levá-la para a escola ou buscá-la. Mas eu também estou tendo uma coisa muito linda, que é revisitar a infância através dessa criança. E de um jeito bem diferente do que os nossos filhos foram. Então o avô e a avó têm um papel, sim, e às vezes de uma forma mais marcante, até por uma situação familiar. Alguém tem que ser pai e mãe. E se por uma infelicidade pai e mãe eventualmente não existirem, esta função ela não é substituída totalmente, mas na sua relação ela deve ser evidenciada por uma outra figura. Mas na existência de pai e mãe, os avós têm um papel, como se diz, doce, mas deve se posicionar também para poder ajudar essa criança a elaborar essa figura que é de dar limites. Eu acho que tem essa questão, né, Sônia, a questão da sobreposição de papéis. Isso nunca é saudável quando há sobreposição de papéis. Onde os papéis devem ser definidos, onde não há a figura paterna e materna, sim, aí o pai e a mãe, alguém tem que ser pai e mãe, alguém tem que ser referencial, né? Mas eu também vejo os avós com uma importância, mas o avô já toma uma outra postura, né? O avô entra já de uma outra forma, né? Mais amorosa, mais... Sim. Nós temos, lamentavelmente, um tempo pré-definido, né? E eu gostaria de dispor um tempo para vocês, talvez para cada um dizer uma palavra final ainda, que vocês possam então dizer aquilo que vocês ainda gostariam de dizer para o nosso público que está nos assistindo. Eu gostaria então para os pais, né, desejar um feliz Dia dos Pais, um momento de vivência, de compartilhamento, de diálogo, de compreensão, e que isso não seja só para o Dia dos Pais, que isso seja ao longo da vida.
Ao inaugurar esse programa no Dia dos Pais, foi uma bênção, e enseja dizer parabéns papai, parabéns mamãe, enfim, por toda esta grande, bela e divina missão. Nós estamos chegando ao final desse primeiro SEPA Debates, e nós vamos ter também disponível para vocês um e-mail onde vocês podem contribuir com o programa, né? sepadebates@yahoo.com.br. Todas as contribuições são muito bem-vindas, né? E eu gostaria de deixar como última palavra nesse dia uma palavra bíblica de orientação, talvez, palavra bíblica para os nossos corações. Efésios 6, versículos 1 até 4 diz o seguinte: Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que contém uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Foi um prazer estar na companhia de vocês. Que a paz de Cristo permaneça no lar, na vida, no coração de cada um de vocês. Uma boa noite. Que Deus abençoe também a vida de vocês, Oswino e Sônia. Bem-vindos. Obrigado por essa parceria. Amém.